Sejam bem-vindas. Welcome, Lucy. How are you? Sound check. Yeah, Yeah, I can hear you. ah, tu l'as pas? Peraí, eu vou mandar para o... Você tá muito... Is the music too Bebel, loud? Bebel, seu áudio tá meio abafado. Ah, é? J'envoie sur... Is the music too loud? Não. Okay. Je vais envoyer par WhatsApp. Hello, Joe. Lucy! Olá. Bom dia. Oi. J'ai envoyé sur WhatsApp. Hello. Ah, merde. Batala, Washington. Sur Messenger. Hello, Batala, Washington. Who's that? Hello. De novo, Cris. Oh, she can't. Olá, Cris. Olá, Cristiano. Hello. Bom dia. Bom Bom dia, Cris. Eugênia! Quanto tempo! É. Araceli, amiga! Mandei Oi, Bebel. no Messenger. A Clélia também tá aí. O Carrinho, você falou com o Giba? Ele tá chegando? Tá, acabei de mandar o link para ele. Tá chegando. Ah, tá. Oi, Carrinho. Oi! Bom dia, bonjour. Bonjour! Hey, Lucy. How are you? Hey, I'm good. Ô, Lucy, tá quem? It's hot around there, then. O quê? Lucy, it's hot. Modelo. Porra, et l'autre fois, t'as fait comment? Qu'est-ce que tu manges, Parida? Fafá. Bom dia, Bom dia, papá. Bom dia, todo mundo. La semaine dernière, comment on a fait? Comment ça va, Thomas? chérie? Esquisito. Peraí, eu não gosto assim. Pronto, colocou. Fafá. Bonjour, La semaine dernière, Fafá. comment? Ça va? Ça va? Pourquoi tu vas pas? Je lui ai renvoyé sur Messenger et ça fait comme la semaine dernière. Hello, Melina. Hi. How are Ah, où you? tu passes par l'événement Facebook. Which Ah, bah, battle dans are you Facebook. from? A Lucy. Good morning, Lucy. Non, t'es dans Messenger. Melina, which battle are you from? Creta. Creta. Welcome. Legal. Vai tomar Oficial. esse? Uau. Hi, Lucy. Hey. How are you? Tudo I'm bem? fine. Tudo. A Lucy vai falar português hoje, é? Hoje eu falo em inglês, hein? Não fala inglês, Fala vou dar um português. cachorro pra turma. Ah, Lucy vai falar em Eu nunca mais me esqueço do Não. feminino, Lucy. Nunca mais. O feminino da casa. Tu sais, la semaine dernière, il a fait ça. Tu te souviens, la semaine dernière, on a eu le même truc. So we have Joe from Washington, Melina. Maintenant, il y a d'un seul Creta, coup, ça a marché, mais je ne sais pas comment ça s'est débloqué. Romangerne, Araceli. Cadê você, Araceli? Pois é, amiga. Cadê você, amiga? Grocery shopping. Yeah, grocery shopping. Hola, Román. Da Grécia, Paris, Román de Buenos Aires. Brasil. No, Román de Austria, Batala Mundo. Ah, Batala Mundo. Boom. Na Áustria. Welcome, Román. Tá muito, mano. Londres. Giba comendo, né? Giba comendo de novo. Ah, Ele só vem na hora boa. Jana entrando. Carinho. Bom dia. Bom Hello. dia. Olá, carinho. Cadê carinho? Jana, hello. Olá.
Cadê a Bia? Já entrou? Tá aí. Donner l'ID de la Abaixa réunion. a câmera, Karine. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, amiga. So everybody in English today, okay? Quem? Então vai aceitar. Everybody in English. Yes, thank you. Thank you. We L'iPad will, qui fait chier, je sais pas pourquoi. we will talk very slowly. Abel. Okay. I might cut off, but I will get back on. Okay, Lorenzo! Oi, Lorenzo. Tudo bem? Saúde! Ah, Preparado. olha aí, Karine tá bebendo. Ei, Caridja. Estamos aqui, bebel. Karine, isso aqui é uma marca de respeito, por favor, não briga, viu? Ixi, olha aí, ó, o outro dando exemplo. Oi, gente. Oi, Karim. Oi, rapaz! Todo mundo aqui, todo mundo de casa, pô. É domingo, todo mundo aqui. Os café, ó. Porra, já tá na galera. Diga, tá comendo, né? Cara de papel. É aí. Cadê? Tá comendo água. Oi. Não. E aí, tudo bem? Bem, você? Bom. Então, podemos começar? Pode. Pode. Ei, Roger. Então, por favor, Aruma. coloquem no silencioso. Please put your mics on a silent. I'm going to try, me and Kahin, we're going to try to do like a simultaneous translation with Lucy to Portuguese, but I know Lucy speaks a bit of French, Italian, and Portuguese. Eu vou tentar fazer um pouquinho de tradução para vocês, né, conforme. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Então hoje a gente está, infelizmente a gente não vai ter a participação da Manu hoje. A Manu cannot come today, porque ela teve uma emergência médica, mas ela está bem. Então a gente vai ter ela na próxima semana, né, quando a gente for reagendar. É alergia, viu, galera? Alergia, ela tá. So Manu's got a skin allergy, so she can't be here today. She had to go to the doctor. So next week we'll have her. So today's is exclusive interview with Lucy Petrasso. So Lucy! Hello. Porra! So Lucy, welcome. Very glad to see you. Can you please introduce yourself so that I can introduce you? I'm Lucy. I think I know most people whose faces I can see. I started in Batala Paris. Probably the first group I ever played with was Paris. And then I started Batala Portsmouth with Paulo. So it's been a long time now. And now I'm with London, but not playing so much. And anything Karine or Giba asked me to do, I do. Então, eu pedi para ela se introduzir. O nome dela é Lucy. Ela está no Batalá desde 2001. Ela começou com Paris, tocando em Paris. E depois, eu e ela, a gente iniciou o Batalá Portsmouth em 2001. Ela tem uma participação também no Batalá Londres. And what about your role in the whole structure? Não, Paulo. Oi. Ela não tem participação em Batalá Londres, não. Ela criou. Ah, tá. Sim. Ela criou o Batalá Londres e hoje ela tem com Angus. Obrigada. E ela tem hoje ela tem um papel também na estrutura do mundo Batalá. Eu vou perguntar para ela agora. So can you talk a little bit about your role in the structuring Batala Mundo and all that? Batala Mundo. So when I started, there were 3 bands.
which was running a samba band. Not the easiest thing, but I love it. Batala Mundo now requires more attention because there's so many different bands, cultures, people, and we're trying to make the Batala Mundo structure supportive of each of the bands. I think that's our aim at the moment, is to give Batala Mundo a good structure so that people can get help. Então ela estava, no começo, tinham 3 bandas e o trabalho era gerir bandas de percussão somente, né? E agora que o grupo cresceu tanto, né? Cresceu bastante aí, com 40 e poucos grupos aí no mundo inteiro, foi necessário criar uma estrutura para ser coesa, né? Para ser coesa e essa estrutura permitisse que fosse mais desse um suporte maior aos grupos que estão sendo criados, que estão sendo geridos e poder fazer coisas juntos. So tell me how do you see this development from being like a just samba bands, like a pioneers, like a really small group of people, and how do you see that it started growing, having statues? See? I'm sorry. The history of Lucy and the Batala band is very, very interesting. But you start of the end. I want to talk the history to Lucy, beginner. Long time ago, one time you and Lucy go to Manchester, take the formation, after come to London, play. Do you remember this? No? I think for me, the first time I saw Batala, I saw Paris play in a club. I wanted to play. In London. In London. You came to London. Baby. We did a candomblé workshop. I went to dance. No idea what I was going to. And then I saw Batala Paris in a club. And I just wanted to play. What is it? Lara Croft, Lara Croft? I don't remember. No, it was like it was a night. No, Paulo. Yeah, but for the movie, no? For the film. For the movie, the Lara Croft. The only Tomb Raider. I was paying attention to were the girls playing dobra. That's all I wanted to do. I saw the dobra, and I mean, now I'm rubbish, but I like to play the dobra. And then Paulo knew some people who were in another samba reggae band, and we had a workshop. We were terrible. I think we wore purple plastic armbands, and my daughter came, she was 4, and we started playing, and that was it. If there are pictures of that first summer, and we looked like a bunch of ragamuffin terrorists. I don't know what we looked like. And ajude aí, Carrinho. Olha, a Lucy está contando desde o início. O Giba queria saber o início mesmo da Lucy com a banda. E ela explicou que foi antes de 2001 que ela tinha feito um workshop no norte da Inglaterra, de candomblé, e ela estava dançando. Não sabia bem, e depois viu um show do Batala Paris, num clube em Londres, e ele se apaixonou pela dobra. Queria tocar dobra. Aí depois começaram ela e o Paulo a tocar numa banda de percussão. Eles não sabiam tocar porra nenhuma, mas começaram assim, né?
Don't forget the plastic, the purple plastic. E aí teve, não, aí teve uma... costume, which Paulo made was beautiful. Não, é o seguinte, essa daí é um episódio do meu papel como artista plástico, tá? Aí, tipo assim, a gente ficou super animado, a gente voltou para Portsmouth, e aí teve um projeto social lá em Portsmouth, né, com um shopping center chamado Gunworth Keys. E aí teve um workshop, e aí lá nesse workshop você aprendia percussão, mas você fazia seus próprios figurinos. E aí todo mundo falou assim, cara, o único brasileiro que sabe samba, essas coisas, é o Paulo. Aí eu me inspirei nos Dragões da Independência, e eu fiz um negócio assim, tipo assim, sabe aquela chuquinha que eles têm aqui em cima? Aí eu fiz uma chuquinha, aí tinha um negócio meio roxo, e aí botava umas coisinhas assim de soldado, que ela falou que o pessoal parecia como é que chama? Um grupo de terroristas idiotas, né? E aí a gente foi pra rua, mas assim, que bom que o Batalá, thank God Batalá came to our life, because if it depended on me, on artistic direction, it would be a disaster. Que bom que o Batalá chegou, porque ele deu forma, né? Deu os figurinos, a gente não precisa pensar nisso, a gente só organiza e toca, né? But I mean, we had such a good time that I think even the people watching us, that's why they liked us, because we were having a really, really good time, even though we sounded awful. And I think when the band is that small, for me, it gave me a real family, because we made the drums together, we ate together, we traveled together. And for me, that was an amazing experience that Batala gave me. At that point... Então, que ela tá... Sorry, Lucy. O que ela está falando é que nesse começo, apesar da gente não estar soando muito bem e visualmente não estava muito bem, as pessoas gostavam de olhar para a gente porque a gente estava se divertindo. A gente formou uma família, a gente saía para comer junto, a gente fazia coisas. Era bem esse estágio inicial, né, de bando, de andar em bando, não? I'm just explaining that there was really this initial stages of all groups, which is to start a family together and start like a bunch, no? We move like a bunch of people still. So we're going to talk about the structure afterwards, but and then it started to grow. So I think we drove to Paris to get the first lot of drums. There was a lot of driving. You remember, Giba, driving in the car all the time. Oh, yeah. Long time. Long way. All the time. My house became full of drums. You couldn't walk down the hallway of my house because it was full. And then Portsmouth became established, really. More people... We had more practice, and then we started to drive to other places. So we would get in the car and take 12 drums, 14 drums to another city, usually because somebody lived there or someone from Batala lived there. And we would go and do a workshop. Então, no começo se fazia, as coisas lá na Inglaterra eram bem longe, né? Então, a gente colocava os instrumentos no carro e, assim, dirigia horas e horas, muitas horas, assim, com o carro cheio de instrumentos. A casa dela virou, assim, um depósito de instrumentos, como é a casa, né? E ela levava 14 instrumentos dentro do carro. E tinha muitas viagens para ir para Paris, para pegar instrumento e voltar. E os workshops era assim, os instrumentos não estavam na mão das pessoas. Era assim, como é que chama? É o pior cenário que existe para quem está liderando o grupo. Você fica com os instrumentos de todo mundo e você vai para a região das pessoas para fazer os workshops, né?
I mean, explain that is the worst scenario for band managers, which is to keep the drums and take the drums everywhere for people to play. Well, nobody has that many drums. So I think everyone who is involved in Batalá now, it's normal to have drums, beaters, t-shirts. It becomes part of your life and part of your house. Yeah. Então, ela está falando que os instrumentos viram parte da sua casa, né? Da decoração da sua casa, para quem tem muitos instrumentos, não? E aí foi aumentando, e aí assim as bandas começaram a crescer. So the group things started to grow. You were saying. Paulo. Sim. Tô tentando ajudando. Assim, queria só acrescentar uma coisa. É que nessa época, você queria começar um grupo, não tinha tambores. Você tinha de esperar, porque não tinha a fábrica com 200 instrumentos já prontos para qualquer um pegar, né? É verdade. Lucy, I'm just explaining. You got that, right? I'm not translating to you. You understand Portuguese, porra. You fucking Portuguese. Então, não sei das pessoas que estão seguindo esse live, mas quando eu entrei no Batala Paris, eu tive que esperar 4 meses para ter um tambor. Não tinha estoque, depósito, não tinha. Aí chegava um momento, Giba, tem umas 10 pessoas aí, 5 aí, vamos mandar fazer alguns instrumentos, mas era essas quantidades. Tá bom, vou fazer 4 fumbos, 3 dólares, 2, 3, não sei o que. Então demorava. É por isso que a gente viajava sempre com instrumentos juntos. Ninguém tinha um depósito cheio de instrumentos. But I think that's a beautiful part of learning in Batala when it's small, because I'd never played a drum. Within 6 months, at that point, Giba and I didn't really have a shared language. My French was pretty bad. No Portuguese. His English was the same as it is now, so terrible. But in 6 months, I could make a drum, tune a drum, assemble a band. And so for me, like some of my best friendships, Lionel, making drums with Lionel at the beginning, not understanding a word either one of us said. And I knew him intimately just from making the drums together. It's the shared passion of Batala means you can communicate when you don't speak the same language. And that is an amazing thing for me. Tradição. Fala português aí, Lucy. Hoje não. Eu fico em casa, falo só inglês para 4 meses. Ela falou que ela falou que foi 6 meses, né? Que tipo assim, isso é um grande aprendizado. Ela não sabe como é com as pessoas que estão aqui, que quanto tempo esperaram por seus instrumentos, né? Mas ela falou que nesses 6 meses, ela teve a chance de aprender a montar o instrumento, a afinar o instrumento, e ela fez isso com o melhor professor que ela poderia ter, que é o Lionel, onde eles não conversavam, não sabiam a mesma língua, não falavam a mesma língua, nem se entendiam, mas mesmo assim criaram uma intimidade de poder trocar, e isso é a coisa bonita do Batalá, né? Que você não precisa falar a mesma língua, mas você consegue criar uma conexão real, né, com a pessoa. Deixa eu só explicar uma coisa em inglês. Eu falei só em português. From what I said previously about the instruments, I was explaining that 15, 20 years ago, there were no stock. There were no drums waiting for us in Salvador. There was no Batala house. And so we were waiting. I waited
4 months to get in, to manage to enter Batala Paris because there was no spare drums. But at that time, it was normal. From time to time, Giba would say, okay, I'm going back to Brazil in 6 months. I will make 20 instruments. And that was the rhythm, the weight. My only experience was 3 months of every Sunday practice with no drums, just watching and dying to get a drum. Until Raimundo would call you and say, I got one. And that was like Christmas time. But that's important. Lucy said that previously. It's like nowadays it's normal. We're not Amazon, obviously, but like, you know, you got instruments, heads, beaters, teachers, CD. Sometimes you think it's not quick enough, but it's a long-term process to arrive until that point of production and delivery. And I think, although this is to go to the end of the structure conversation, I feel very lucky that I was in Batala when it was small enough for me to understand how it happens. And I think that for a lot of people now, and part of the reason that I think it's important for discussions to take place is that people just don't know. They turn up, there's a t-shirt, there's a drum, and that history, not a lot of people get to see it. And if you don't go to Brazil, it's even worse. So, I think Paulo, Pode falar. Então, a Lucy, acho que ela está muito abençoada por ter experienciado esse momento de Batala ser pequenininho, esse momento de espera, de entender todo o processo. Porque quem entra hoje em dia no Batala já é uma empresa multinacional, já com uma produção industrial. Então, ter essa sorte de ter visto como é que é feito, o tempo que demora, deu uma oportunidade para aprender tudo isso. Então, é importante, hoje em dia, de ter essas conversas e passar esse conhecimento, essa história para os novos integrantes, porque eles não vão ter oportunidade de conhecer esse tempo. Eu queria mostrar aqui uma foto e passar um pouquinho a bola ali para o Giba, mas temos isso aqui, né, Giba? Temos aqui Batalá Roster. E aí temos... Vocês estão vendo a foto? Não. Mas eu queria falar... Está carregando. Está carregando? Ah, estou com um pouco de memória aqui. Giba, fala da casa, do papel, assim, porque a gente, quando ia mandar, tinha problema de logística e para resolver isso, né? Fala um pouquinho, assim, o que a inspiração que você teve de imediatismo ali para poder mandar, né, fazer o casarão, construir o casarão, reformar o casarão e ele virar essa base. Na verdade, a gente não tinha nenhum projeto de ter um casarão, né, uma fábrica Batalá. Tanto que eu me lembro como hoje, você via muito na Bahia encontrar na Brasil, né? Sim. Em uma dessas vidas suas, a gente foi passeando ali pelo Pelourinho. Aí fomos lá para Jerônimo, estava chovendo. E tem isso bem assim na cabeça. Daqui a pouco foi passando um carro, e aí o cara visitou a gente, você lembra? Aham. Sabe o que era? Era... Psirico. Márcio Vitor. Márcio Vitor. Aí visitou a gente, aí começou a conversar e tal. E aí a gente chegou lá em Jerônimo, começamos a conversar. Aí, Batala Rocha. E aí... Alô, estão me ouvindo aí? Tô. Todo mundo me ouve? Ai, gatinho.
It's me. E aí, apareceu a ideia da gente fazer um evento na Bahia com o Batalá. Foi naquele dia ali, em Jerônimo, e aí vamos fazer a lavagem do Bonfim. E aí vamos, e isso vai virar o evento do Batalá Brasília. Lembra? E a gente decidiu naquele momento, há quantos anos atrás? 15? 15. 15 anos atrás, de fazer esse evento E aí eu me lembro que a gente alugou uma casa bem grandona em frente a Jerônimo. Lembra disso? Sim. Ao lado da escadaria. Ao lado da escadaria. E foi o primeiro lugar, não foi? Foi. Primeiro lugar, alugamos uma casa bem grande. Era uma pousada, né, na verdade? Estava desativada e a gente alugou e fizemos a primeira chegada do Batalá na Bahia. Depois eu comprei uma casa na ilha, né? E aí o Batalá já foi para a ilha de Itaparica. Isso me faz pensar... Foi? Foi antes. Foi antes da ilha? Foi, a ilha foi o primeiro. A ilha foi o primeiro. Foi. Foi 2 vezes na ilha? Uma que alguém do exército levou mais barraca, não foi? Uhum. Não, foi 2. Foi uma, rapaz. Uma só? Uhum. Legal. Só que valeu por 2. Só que isso tudo me faz pensar na relação do Batalá de Paris com a chegada do Batalá na Inglaterra, porque, na verdade, assim, essa coisa toda acontecendo, mas já estava acontecendo na Inglaterra também isso, porque o primeiro carnaval de Notting Hill, quando eu fiz, éramos 15 pessoas, e não tinha ninguém que está aqui até hoje, éramos 15 pessoas, e era com a camisa da Varig, porque eu consegui um patrocínio da Varig para trazer os instrumentos para Paris, entendeu? E aí depois, bem depois, os encontros se faziam, o Notting Hill, se faziam na casa da Lucy, né? Lembra, Paulo? Era você com a Lucy, e a gente ficava naquele quintal da Lucy, puta que pariu, 60 pessoas, lembra? Todo mundo chegava em Portsmouth, e a Lucy com o Paulo, com o Angus. O Angus. Conseguiam alugar um ônibus e levava todo mundo de ônibus de Portsmouth para Londres. E foram durante 2 ou 3 anos, foi uma coisa assim? 10. How many times? Notting Hill from Portsmouth was 3 times. We were 3 times. Yeah. Então, foi uma coisa que, assim, o Paulo e a Lucy, eles têm uma relação com o Batalá e uma experiência muito forte, né? Porque a Lucy é Batalá desde que eu conheço a Lucy. Conheço a Lucy, o que? 16 anos, 17? 19. 20. 19 years, yeah. Is it No, 19? Lucy. Yeah. What time I'm seeing you from the first time? How long have you learned Giba? Since Paulo was at university. To tell you, 21 years. 21? No, 2001. Taylor was 4. Yeah, it's 2001. That's the week. Então, Peraí, eu recebi uma pergunta. Quanto tempo de ônibus de Portsmouth para Londres? 1h30. With me driving. And Giba in the front, like, terrified. Terrible. You tired? I'm driving. And we made sandwiches and went on the minibus. I have pictures. Então, assim, somente para situar as pessoas que estão aqui nessa conversa, a Lucy, ela
ela pode ser hoje uma das pessoas mais velhas no Batalá no mundo. Né? Porque, junto com a Ketchup, né? Ketchup. Acho que hoje as mais velhas do And Batalá no mundo. Juliet, I think Juliet's been about. Não. Marion. Não. After Ketchup is Karine, Farida. Ah, não. No, Eu it's a- cheguei depois. Quanto tempo tem? Hugh, Irene. Yeah, but this is for possible. Yeah. No French. But it's okay. E aí... 18? Só para explicar isso, Paulo, você pode falar inglês se você quiser, mas essa relação do Paulo com a Lucy, isso foi uma coisa que eu ia muito já na Inglaterra antes, entendeu? Eu não conhecia nem Paulo nem a Lucy, mas eu ia muito que tinha uma mulher que organizava estágios para mim na Inglaterra, lembra, Paulo? A Laura. Eu ia muito. Eu sempre fui muito para a Inglaterra. E depois que eu conheci o Paulo e a Lucy, que a gente... Aí eu comecei a ir muito mais. E o Batalá na Inglaterra pegou uma força muito grande, porque eu estava quase a cada 2 meses, né? A cada 3 meses, eu estava na Inglaterra. E estava muito, fazendo muita coisa. Então, assim, para o pessoal que está aqui na linha, para entender, a importância da Lucy chegando no mundo da gente, trazida pelo Paulo, e a quantidade de tempo que ela fica, porque ela nunca fez uma pausa, né? Mesmo estando fora assim, ela sempre continuou linkada com o Batalá. So what he's saying is that is the importance of Lucy as being one of the oldest members of Batala nowadays, with 19 years now on her shoulders, and she never did a pause. She stayed for all these years, and so it's really important as a person with the experience that knows how to tell this, that knows the story of Batala. And she was also responsible for Giba was already going to England a lot of times before we met him. At the time, me and Lucy, we were together, and once Giba came to, we knew Giba, then we started organizing for him to come to England. Then I came back to Brazil, and Lucy continued supporting Giba to be in England and expanding Batala in England. I don't think the aim was ever to expand. I don't remember Giba ever saying to me he wanted Batala to be enormous or let's make this. It just happened. People, well, the work didn't happen, but people want to play. And when you love to play, of course you want to help other people play. That's how it works. So it's not like there was a big plan for it to, if it was, he's very quiet about it. I never knew about a big plan. It just happened. Ela falou que não tinha um plano para expandir, né? Não tinha o Giba não tinha, a não ser que ele tenha alguma coisa escondida aí, mas ele não tinha um plano expansionista do Batalá. As coisas foram crescendo porque as pessoas queriam simplesmente crescer, queriam simplesmente tocar. E o Batalá entregava isso, né? De uma forma assim bem autêntica. Now, and then we went to Brazil the first time, right? That's the history from England. The first group went to Brazil. Mind blowing. And talk about the structure that. I can hear Karine laughing. I can't see. Pirajá, né? Oh, in Pirajá. Yeah, you stay in Pirajá. Yeah. How many times? There was. You remember there was like 2-3 rooms, I think, with
15, 20 of us in there. Yeah. I remember a pile of shoes that smelled so bad. Like, it was when it rains, like the windows were kind of only just staying in, and the rain just came straight in through the windows. We had kids with us. I think Taylor was 6, maybe. Chloe, Ewan Aren's daughter, was there. The first time I lost my daughter ever was in Kids Carnival in Pirajá. She just disappeared. And for me, that was incredible. That trip to Brazil. Foi aí depois da Inglaterra, né, de conhecer o Giba, a gente foi para participar do carnaval. E aí lá foi assim, a gente ficou numa casa, na verdade foram 2 apartamentos que... Nós ficávamos sempre. Ficávamos sempre em 2 apartamentos lá, que Alugava. A gente alugava, ficava mais ou menos 20 pessoas, e ela tá falando assim que no começo, na porta, ficava o sapato de todo mundo. E era um chulé, porque o vento vinha, batia o vento norte, e aí vinha aquele vento quente, e aí, cara, era assim, um chulé. A casa não tinha janela, quando chovia, você tinha que ir pelo lado, assim, porque batia a chuva, assim, de lado e molhava a galera, então era... Mas, assim, foi uma... E ela falou que foi a única vez que ela perdeu, na verdade, foi a filha dela e foi a filha a Chloe, a filha da Irene, que é esposa do Rio, e que ela, pela primeira vez, ela perdeu a filha dela no carnaval de crianças de Pirajá, porque a filha dela simplesmente se mandou, né, e estava lá sozinha, se divertindo. E que foi, assim, uma experiência, sabe, transformadora. But it helped me understand when I saw, I'd never seen bands like Cortejo Afro. I'd never seen it. And to experience it, that's for me is why it's so important that people go to Brazil, because it makes sense in a way that for me no other carnival can explain how we and why we do what we do. It's from Brazil. You can't go to Notting Hill and think you experienced carnival. Brazil carnival is different to anywhere in the world for me. Ela está falando. Isso, pode falar. Estou fazendo uma pausa para o Paulo traduzir. A Lucy falou que essa viagem no Brasil foi realmente um choque, né? Foi o antes e o depois. E então, para entender o Batalá, tem que ir para o Brasil. Ninguém que fala, já experimentei um carnaval porque foi no Notting Hill, não sei o quê. É nada. Você tem dia na fonte. Ela falou que quando eu viu e tocou com o cortejo afro, mudou tudo na cabeça dela. Tudo foi diferente, percebeu a música, a história, as pessoas, todas as coisas. Então, é por isso que ela está falando sempre, vocês têm que fazer pelo menos uma viagem para o Brasil para entender e tocar melhor, mas para entender realmente o que é o Batalá e a música que a gente toca. And I think now with the structure, for me, Corinne showed me something on Facebook that Angus did years ago about battlers all over the planet supporting Brazil and supporting that community. And I don't think that we're doing that Batala Mundo as well as we could do, as well as Angus dreamed of. Because there's a relationship between different countries now. So I think that's where you get to the Batala Mundo structure, is supporting each other's communities. And I would like it if we could do that more. Eu compartilhei com a Lucy, acho que foi ontem, uma lembrança do Face, que é sempre foda. Porque foi um artigo do Angus, acho que foi de 2011, que ele publicou um artigo, um projeto que ele tinha na cabeça, que era no momento que o Batala Mundo estava crescendo,
E ele estava muito ligado com Pirajá, cortejo afro, as raízes, né? E ele, depois eu posso compartilhar o link, escreveu um projeto que era, como o Batala Mundo está crescendo, vamos fazer um projeto para ajudar o povo de Pirajá, o Guerreiro, ajudar as crianças, principalmente, para estudar, para ter recursos para estudar. E ele queria pedir um recurso de £1. Em 2011 era £1 por mês por membro do Batalá no mundo. Numa conta, aí para começar a comprar computadores, livros. Aí depois podia comprar outras coisas. E eu tinha esse projeto, até no final do artigo tem um logotipo, um arte do Angus, que é o Projeto Afro. Acho que foi o Projeto Afro com um desenho do Angus, não sei o quê. E era para iniciar esse projeto para ajudar a comunidade. Porque o que a gente faz até hoje também vem lá, né? Vem do Brasil, vem da Bahia, e se lembrar e ajudar as pessoas lá faz parte de um projeto maior. E a Lucy falou que acho que ainda é uma coisa que a gente pode fazer, e até hoje estamos tentando ajudar cada grupo. Porra, o Giba está com sede. E que poderíamos fazer muito melhor. Mas é um processo que demora, somos mais pessoas, então demora para implementar, mas acho que é um dos projetos, depois vamos falar, é um dos projetos que a gente quer fazer. Então. Vamos para a estrutura, Lucy. Ah, structure. Lucy, talk about structure. Oh, structure. You have two things, in my experience, about samba bands. It's a family. You have personal relationships with people that you would not normally have personal relationships with. That's very beautiful, but it can also be very difficult. Mm-hmm. And so for people that are running bands, people that are experiencing amazing times, but difficult times too. Anyone who says that running a samba band does not have difficulties has not done it very long, because they all do. And I think that, go. Just translating. Yeah. Ela está falando que a organização e a gestão de um grupo e um grupo de samba é complicado, é muito trabalho, porque tem também relações humanas boas e não, né? E tem que liderar com isso. Porque não é coisa de amizade, é coisa de... É um jeito de trabalhar, mas também é um jeito de fazer uma atividade com prazer. E ela falou que qualquer pessoa que fala que não é muito trabalho gerir uma samba band está mentiroso, porque não trabalha muito ou nunca demorou muito tempo gerindo um grupo, porque é muito trabalho. And I think that the structure is not about becoming a business. The structure is about protecting what I understand to be Batala and what it gave me. So the structure is not because we think that it should be very official and there should be proper channels. And, you know, personally, I'm not really into appointments and positions and, you know, lines of hierarchy. But we need to protect Batala and the Batala that we love. You know, it requires protection, and that means structure. Ok, então ela falou que ela não está muito dentro das coisas de estruturando, hierarquia, cada um seu papel, um título, né? Não sei o quê. E estruturar não é sempre para fazer negócios.
Mas hoje em dia, ela está achando que o Batala Mundo precisa de uma estrutura própria e bem feita só para guardar a coisa sem preço que a gente tem, o projeto Batalá. E a gente quer proteger os fundadores, os valores, o que somos. Né? And so, Batala Mundo, the Batala Mundo structure, for one, it's a properly formed company. It has a legal structure, which is required now, all of the bands. The world is a changed place in terms of, to be serious, in terms of legislation, legal structures, insurance, invoicing, passing of money to buy drums. The regulations that surround that now are very, very strong. And we have to make sure that we try and function properly according to the laws of each country, which of course are all different. Kareem? Bora, Paulo! Não, o que ela está falando... o que ela está falando... O que ela está falando que... O que ela está falando é que o mundo de hoje é diferente do mundo que a gente viveu quando no começo, né? Que hoje a legislação que rege esses grupos, ela tem estado mais estrita, ela tem a movimentação financeira, ela está cada vez mais auditada, né? Então, de alguma forma, o Batalá, ele tem que se encaixar. É um requisito para todos os grupos se organizarem legalmente para poder fazer fatura, para poder receber dinheiro pelos shows, né? Aplicar esse dinheiro na compra dos instrumentos, transferir esses dinheiros para poder fazer a compra dos instrumentos. Então, assim, essa é algo que o Batalá ele tem que tentar se encaixar e modernizar nesse aspecto assim legal, né? E claro, adaptando-se. Olha o desafio. A gente tem que se adaptar. Cada grupo tem que se adaptar à sua legislação local. And so you have Batala Mundo. You have each of the groups. Just so that everybody's clear, I think most groups have a different structure. From what I know, there are very few bands that are formed in the same way. And that makes it complicated. But for me, the whole point of the structure is one, for legal protection for everybody, in case somebody gets hurt or the tax people have an issue. But really, it's the protection of our family. That's what I think the structure needs to be in place. Cada grupo está estruturado de forma diferente. São poucos os grupos que estão assim, digamos assim, legalizados, né, formados legalmente. Mas existe uma exigência de, por exemplo, de seguro, caso alguém se machuque, para estar protegida a instituição. Tem essa parte financeira também. Mas tem, what did you say again, Lucy? It's just not only the insurance, the financial, but also the protection of the movement. Of our culture, I think our culture. E então tem esse lado assim de proteção legal, né? Mas também tem uma outra proteção da cultura, né? Do que o Giba, dessa ideia que o Giba criou, e que a gente consiga captar ela e registrar ela e proteger ela como é, entendeu? Para que ela não se deturpe, né? Não se mude. É claro que que ela vai mudar, né? Bastante, mas assim, o centro, o cerne, né? Aquilo assim que fez com que o Batalá expandisse e não mude, fosse preservado. What have I forgotten, Kareem? Chovendo. Tá chovendo. Inglaterra. Alguém tem uma pergunta? Any questions for Lucy? Lucy, I want to ask you something.
Yeah. Lorenzo, vai. Lorenzo, fala. In português ou in inglês? Oh, English, please. English, yes. So that means that if I should describe your roles in the Batalá, I can tell that you are the protector now of the structure of the Batala Mundo. Can be like this. I think. I can describe. Well, for one, let's go with the I don't want a job title. I don't want one. I'm not. I know a lot of bands have a lot of positions which that person fulfills. I'm not sure I have a job title. I'm part of the Mundo team for sure. I think because of what I do for my job and because of my background, I have certain knowledge about structuring and that in different countries. So if there's a legal issue, then I'm going to be involved with it. But so would Paulo, so would Corinne, so would Giba. The same as with all Batala. There's always a team, like the team of us will discuss anything comes up. So I'd rather not have a job title. That doesn't answer your question. Cahin, desliga o microfone. Aí. Porque ela falou... Yeah, carry on. I think that in Batala, my secret plan has always been the activating of the guardians of Batala, because there are a lot of them. There are a lot of people who have been in Batala a long time who would be the people I would go to. I think there are a lot of guardians of Batala, and I'm just one of them. Quer traduzir aí, Lorenzo? Io? No, traduce você. Sou italiano, traduca in italiano. Não, o que o Lorenzo perguntou é assim, Lúcio, você seria então a protetora da estrutura do Batalá? E aí a Lúcia falou assim, ela não quer nenhum cargo, ela não, embora a experiência profissional dela permita que ela saiba, né, legalizar instituições em vários grupos, mas ela falou e ela falou assim que no final das contas, quando tem alguns problemas legais que acontecem, ela entra para ajudar, mas assim, a gente se divide bastante no mundo Batalá entre eu, a Lucy, o Giba e a Carine para resolver algumas coisas, mas a estratégia secreta dela é ativar os guardiões do Batalá no mundo todo. Ela falou assim que hoje o Batalá, com a história que tem, ele já acumula guardiões que em alguns momentos eles estão dormentes e que a estratégia dela é estar ativando isso daí, porque no momento que você faz isso, você garante que esses guardiões eles vão dar tudo para proteger aquilo ali, que vai muito mais além do que só uma coisa estrutural, né, Lorena? Sim. Perché tem no Batala Team, no Batala Mundo Team, agora tem você, Lucy, tem you are in Batala Team Mundo, Paulo, Giba, and Kahina. Yeah. This is what I'm telling also to the people of the band. There is like a structure of Batala Mundo people, and there is they're caring about all the band and the events and this kind of things. Legally, the legal structure, the directors of Batala Mundo are me, Paulo, Giba, and Corinne, and then Giba is, I suppose, president. That's, president. I don't like to use the word owner, although I'm comfortable with that. But yeah. Então tem essa estrutura do Batala Mundo, onde tem os diretores, que é o Giba encabeçando, ela falou que tem o presidente, legalmente tem lá como o dono, né? Mas que ela não é muito confortável com isso aí, porque é uma estrutura bem horizontal, e aí fica dividindo o Giba com ela, comigo e com a Carine. Agora, uma coisa que eu estava conversando, quando a gente estava montando um roteiro para essa entrevista,
a Karine falou do papel também do Batala Mundo para dar suporte aos grupos, né? Porque cada grupo ele tá em diferentes estágios de desenvolvimento. Tem grupos que abriram, sei lá, tipo Sergipe abriu ano passado, e tem outros grupos mais antigos, com 10, 5 anos, e todos os grupos eles entram em seus nós lunares, né? Suas crises. E aí, quando tem essa crise, a gente chega junto, digamos que pacificando os lados. E assim, isso é uma coisa que a gente faz bem ativamente entre a gente. So what I'm saying, Lucy, is that when we were putting together the script for this interview, me and Karine, Karine reminded me that of our role to support the groups. Each group is at different stages. There are newcomers, and there are groups that are 10-year-old, and every group come into their crisis moment, and we come into pacify and make the power struggles more even, and we all come together to. Dana is laughing. I'm sorry. I turned off my microphone. Sorry. But yeah, we have a lot of groups here that we have supported a lot. No? New York, DC, Lorenzo. I'm sure there's a history of that. Buenos Aires. A gente tem dado suporte a vários grupos dessa forma. Então a estrutura ela é importante para isso também, para você ter uma firmeza ali, né? Uma retidão que ela permanece. É uma vara, né? É uma vara que ela, com a ventania, ela dobra o máximo que pode, mas não quebra, né? I think as well, you go back to like the basic rule of Batala, you know, be nice to everybody. One. I think that's it, right? Play your best and smile. There aren't many rules, and the structure is not there to give everybody a set of rules. That's not the idea of the structure. But it would be nice to help bands more, or at least, you know, I'm a terrible communicator, so that's a problem for Karine mainly. Mm-hmm. But I think that we need to do that more, to communicate with the band so they know where to come to. Eu vou passar aqui daqui a pouquinho para a Arabel, só para traduzir aqui. Ela falou assim que tem três princípios. Um é você ser legal com todas as pessoas. O segundo é para você tocar bem. E o terceiro é para você sorrir. Então, ela não é muito a favor de estabelecimento de regras. Entendeu? Porque, enfim... mas ela tem essas três regrinhas aí para as pessoas seguirem. E quando não dá para fazer isso, a gente entra para ajudar. Arabel, e aí? Arabel? Bebel. Lucy, I was talking English and then I even tried to translate myself, but I leave the job for Paulo Karina because they do a better job. I really like it when you touch this kind of dream Angus had years ago, because I remember when that came out, and I feel like it was really a good way for us to involve the community, supporting the communities in Brazil. I think at the moment as well, over here in Mersey, people also feel that we are not doing much with the community as we could. And maybe just that's a call, not only for you, but the whole Mundo team, perhaps to revisit Angus' idea and see if there is a way somehow we can push this forward, because I think also with so many bands these days, I think quite a few people would be willing to support that, in their own capacity, because I mean, the beauty of Batala, we have people, from all sorts of backgrounds, we have, most of us are in employment, but many people are not. We are in a massive crisis now. I think people are overwhelmed with so much going on and so many demands to support so many charities. But
comes, next time you guys meet, if we could look into this, it would be really good. And I think that, for one, I see Batala doing, in my experience, really brilliant community work in their own communities. I've seen being a part of Batala change people's lives, fundamentally change who they are, change the whole direction of their life. So the community work is happening in the bands. And I think it's easy to forget that. People just think they're going to play their drum and they'll do what they want, and they forget that really it's supposed to be a supportive environment. You know, it's not about who's doing what, or who's playing dobro, or who's playing, you know, or who plays the loudest. You're there to be a community and to spend time in a positive way together. Then I think it's important that each of those communities help support each other. And your primary goal would be to support Brazil for me. But that's why, you know, people say about the costumes are made in Brazil. They're not made at a factory. They're not made in what an English person would expect their costume to come from. That is part of our community support, is providing people with employment. And I think that as one of the guardians of Batala, I feel it's my responsibility to try and explain that to people. You know, this is not a professional outfit. Nobody's being paid. As far as I know, all of the bands are not-for-profit bands, one way or the other. And that's very important to me, Arabelle, for sure. I brought this a few weeks ago in a talk, just trying to speak that, you know, we don't really live in a vacuum, but I think many people, when they join, that's how they just see, you know, play and, you know, being pictures and forget, you know, what we are really part of. So it's important to be reminded about that. Thank you, Liz. No, I agree. Vou traduzir esse diálogo aí, pessoal. A Arabelle, ela falou de resgatar, né, essa visão do Angus, né, de suporte, da suporte às comunidades. E a Lúcia, ela falou assim que não se esqueçam que vários grupos já fazem isso, né, de alguma forma, como quando a gente sai para tocar e tá tocando e tá em grupo, né, se apoiando, a gente já está fazendo isso. A questão é como a gente começa a se apoiar mutuamente entre as comunidades, né? A comunidade de um grupo com a comunidade de outro. E também tem esse aspecto também de, por exemplo, a fabricação dos figurinos. Os figurinos, eles não são feitos numa fábrica, de forma industrializada. Eles são feitos de uma maneira que a gente está ali ajudando as pessoas a terem seu trabalho, a terem uma renda. E como em qualquer lugar no mundo, tem sempre a reclamação dos figurinos e o que ela fala assim, olha, nem todos, ela não conhece, praticamente todos os grupos são sem fins lucrativos, né? Então, as pessoas, elas deveriam entender que uma coisa ela vai junto com a outra, né? Essas exigências, elas precisam ser acomodadas para também a gente às vezes não exigir demais assim dessas comunidades também que a gente está dando suporte. É claro que o Giba tem um controle de qualidade dele que é bem, acho que ele puxa ele eleva o nível dos prestadores de serviços de Salvador, muito pelo que ele é e também pela história dele também girando o mundo, né? Mas que a Lucy, o que ela visualiza mesmo é que o grupo Batalá ele dê mais suporte a essas comunidades de Salvador. Então de alguma forma tá aí acho que é isso, né, Arabelle? Anyone more questions? Come on, let's make it interesting. Alguma pergunta mais? I want to know why Dana was laughing. Dana. Tuca. Sim.
Só um esclarecimento aqui que você falou agora, não sei se foi você ou se foi a Lucy, que você falou que praticamente todos os grupos Batalá são sem fins lucrativos. Existe algum que seja com fim lucrativo? Não. Não, tá. Não. Tá bom. So she's just saying that I said practically everyone is a non-profit. She asked me, is there anyone that is a for-profit? And I said no. So it's no, I don't. I mean, I don't think so. No. If they are, they're a bit stupid because they're not going to make much money like this. E aí eu falo assim, se tem alguém, eles são bem burros, porque não vai dar para fazer muito dinheiro com isso, não. Giba, quer falar alguma coisa? Dana? Não. Ele tá dormindo. O Giba tá sem microfone. Hey, Lucy, can you hear me? Yeah. Yes. Lucy, can you hear me? Just about. Oh, I just, all I will say is I was laughing because everything you're speaking about is very real and true. And I am grateful that Hey. Hello. Your microphone. Those of us, I've only been in Batala for 5 years and starting a new band, So I just... Your microphone is very bad. The song is broken. To stop speaking. Your connection is very your bad. Connection is bad. Let's see. Let me try. Sorry. Vai falar amanhã, então. Anabel, fecha a cara. Posso falar? Pode. Até a menina voltar. Eu queria falar também sobre o papel do Batala Mundo, apoiar cada grupo, mas também tentar avançar, né? Papai, desliga. A gente está no mesmo lugar, não vai rolar. E acho que o Batala Mundo, então, foi criado para legalizar, para estruturar todo mundo e também para apoiar os grupos. Aí depois, uma das coisas que a gente quer fazer é ajudar e criar e montar projetos, né? Que no futuro a gente tem experiência para achar um subsídio, sei lá, um monte de coisa. E também temos uma coisa com muito valor que a gente não valoriza suficientemente. Tem alguns grupos que ainda estão ajudando, mas outros não. Mas é também nossa culpa para não seguir esse roteiro. É o casarão, é a Casa Batalá na Saúde, que é um lugar lindo, um prédio muito antigo, com muita história antes do Giba comprar, mas que é a nossa casa, na verdade. No final, qualquer um, membro do Batalá, qualquer um que chega em Salvador, está bem-vindo. Até familiares das pessoas podem chegar. O Giba sempre deixa a porta aberta. E esse prédio é história, é protegido, porque faz parte do patrimônio histórico do Centro Histórico de Salvador, então é protegido, mas custa muito dinheiro para cuidar dessa casa. Então, eu espero que a gente consiga um jeito de envolver todas as bandas, qualquer um, com o nível de cada banda, porque não todo mundo tem a mesma grana no grupo, mas para apoiar, para ajudar num jeito anual, mensal, vamos pensar, mas para tentar cuidar dessa casa tão linda, mas que precisa obras sérias. Depois a Cris também pode
porque ela está sempre comentando comigo, com o Paulo, sobre isso. E é um assunto muito importante para a gente, porque esse faz parte dos pilares do que é o Batalá hoje em dia. Um dos nossos pilares é esse casarão, né? Então, temos que cuidar desse pilar. Vai traduzir, Paulo, ou quer que eu traduzo? No, she's saying that we are also thinking about the Batala house, the Batala hostel, the importance that is it's a pillar, it's a structure. We are talking about structure today. So and that's what I wanted to come to that earlier, which is how how important is the Batala house to the structure of Mundo Batala. It's a beautiful house. It's a protected property historically in Salvador, and but it's also very complicated. It has a lot of problems, a lot of fixing that has to happen. No? Cristina, which is here, and she lives in Salvador. She's done a great job Paulo, in frisou. Tutuca dormiu. Oi. Não, descongelou agora. Descongelou? Tá. Então, Cristina is also here. She lives in Salvador, and she does a lot of listing of things that have to happen to maintain the house. And Kahin's vision is that we could share the costs between all Batala groups according to its financial capacity. So it's not going to be like obligatory, but it's very important for us to come with this project to help and maintain it, because in the house we have a stock of the instruments, we have the stock of the sticks and the straps and the drums and the costumes. Everything happens there. The painting of the plotting of the instruments all happened there. It houses all the members when we go to Salvador. So it's instead of having to pay for a hotel. And also he also receives people from family members of Batala that come to Salvador. We can house them over there. So well, and it's to talk about transparency a little bit. If we were a professional business, what would happen would be that your beaters would go up in price, your t-shirts would go up in price, your drums would go up in price to cover the costs of things that we felt to be important, i.e. the house. I think that what's happening and what we don't always communicate well is that everything is kept to a minimum to try and make people be able to play. But the drums, the costumes, everything comes through that house. That's our family home. And I think the transparency is us being straight enough with people to say, look, there should be a contribution to your family home. We're a big family. O que ela está falando é que assim, se a gente fosse um negócio profissional, o custo das baquetas, dos instrumentos, dos figurinos, se considerasse o custo da casa, o custo desses acessórios, eles aumentariam. Mas como o Giba ele traz isso de fazer com que as coisas estejam o mais acessível possível para que as pessoas possam tocar, a gente passou alguns anos sem colocar esse custo dentro do pacote. E a casa é a nossa casa, é a casa do Batalá, é o nosso, né? É o nosso cantinho. Então, se a gente quer que esse projeto ele continue, a gente tem que cuidar desse nosso lar. Ela falou assim, house, mas assim, o conceito é lar, né? É o nosso lar, é o lar do Batalá. E ele está lá, ele está precisando de ajuda e ele, né, faz parte desse projeto que a Carlinha acabou de falar. Ok. Cadê a Bruna?
Quem? Quer dizer, qual? Da Filadélfia. A Dana, mas acho que a conexão caiu. Dana, are you still there? Did you get a good connection? Or you can just write, if you're ready, you can just write in the chat and we'll let you in. I'm here. Oh, that's better. It was my headphones here. Better now. That's okay. The video was stopped. I just wanted to say thank you. Structure is very important, and this is great. And I wanted to ask you if this is being recorded so that I can share it with my band. Yeah, it's been recorded. Okay, and it is very helpful for, you know, I was in New York for 4 years and now I'm in Philly for 2, and we still struggle with structure. And I think, you know, I won't speak for anyone, but I think it is very helpful and difficult to explain to new members what they are joining. And the more you can share information like this with maybe someone who is starting a band, so that it can then be shared with new members, it's very helpful, you know, and I appreciate so much this conversation. That's all. Paulo, posso traduzir? Pode. É porque eu vou responder também depois. A Dana falou, ela é de Filadélfia, mas antes era de Nova York. E ela falou que essa conversa é muito interessante, ela está aprendendo muito e dá um valor muito importante, e pediu para se tiver um replay para compartilhar com a banda. Então, o Paulo falou sim. E ela falou que era muito complicado com novos integrantes para explicar tudo isso, de onde vem. E vou responder logo a seguir em português, depois eu traduzo para ela. Mas é o papel dela, na verdade, porque se ela está assistindo nessa conversa, e a Cindy também já, mesmo não aqui hoje, ela já sabe da história, são vocês que já viraram guardians da história, né? Do que é o Batalá. É cada um, quer dizer, nós estamos falando para todos vocês, mas depois cada um no seu grupo tem que compartilhar por outros membros. Aqui em Paris, eu faço com Farida, com o Lionel, com o Willy, com o Kitty Sharp, com várias pessoas, mas cada grupo tem esse grupinho dentro da banda que são os guardiões dessa banda, né? Dana, so para answer your remark or question, is that, so the replay, you will get it soon, and of course you can share it, and every Batala member is welcome to watch and follow it. But the idea is that we're sharing it with you because it's like kind of a relay run. So like we're sharing it with you, but then in Philly, for example, you, Cindy, and other former bandits, you are the person who are going to share with new members, because obviously there are too many people in the world in Batala Mundo, so we can't talk to every single person. So each band has got its own guardians who's going to share this story, right? Yeah. I will be the Philly guardian. Great. Even that is complicated. It's very complicated, but it is complicated. I appreciate, yes, I am trying very hard. No, I think firstly, like, I could apologize to a lot of people because it's like learning to drive. You know, once you know how to drive, it's part of your normal life. Mm-hmm. And I think sometimes people forget how much is in our heads, and we're trying to share it more. So I think if it's reassuring, we hear you and we want to try and help. It's difficult. Thank you. No, I'm not going anywhere.
Good. Yeah. You can't anyway. Once it's in your blood, you're stuck. Thank you. Joe Brun, where from? Washington, D.C. She was shopping. Now she's at home. Hi. Yes, I was actually going to type something in the chat to everyone that in Batala, Washington, we do share the history and the purpose of Batala to our newcomers during the orientation, and we set the ground rules, not rules, but just what we're really about and what they're being committed to or what they're coming into in a realistic way, so they'll understand, even though they're volunteers, we're part of a big family, and it's and our music is important, and so we make that connection during orientation. John, ela falou, thanks, John. Joe, ela falou que lá o Batalá de Washington eles já fazem isso para as pessoas que estão entrando. Elas falam da história do Batalá, eles se conectam com o propósito do Batalá desde o começo, para que as pessoas elas entrem no barco já sabendo o que está acontecendo. A gente está aqui já com 11h30. Melina from Greece. From Creta. Melina! Hi. And now, because job-wise, I moved to London, and for some months I'm part of the London band, but actually I'm from Creta. But I want to thank you for all this family that you have built. It's very nice and very overwhelming to have siblings all over the world. And with this chat today, I so much want to go to Salvador and see where all this began. Okay, now I can say 2022 is going to be a huge carnival in Salvador. I'm just putting a year and a half ahead to be sure, but 2022, get ready, guys. Lots of people are talking all over the planet about, yeah, we're going to go there. Even older members from Batala are like, okay, we're going to go back. 2022, we're there. A Melina é de Creta, mas ela está morando em Londres, então ela está parte em Creta, está parte em Londres, mas ela agradeceu muito a nós por ter criado essa grande família com filhos espalhados pelo mundo todo. E aí a Carrinha aqui já bebeu, já está na segunda caipirinha e falou que 2022 se preparem que vai ser o maior carnaval da sua história. Já tem um monte de gente já comprando. Mas olha só, eu queria só... Fala, Giba. Pode falar. Você está no mute aí. Pode falar. Pode falar. Ele está aí e ele está comemorando 5 anos do Batalá. Quem? O Christian? Hã? Ih, tá, não tô ouvindo não, tá? O teu, ou o teu da Carrine, tira o mute, o teu da Carrine. Ou um ou outro. E já beberam caipirinha, já não tá se perdendo aí. Que porra! Mas eu não fiz nada, caralho. Ô, bicho. Então, o Roman, da Áustria, Roman. ele tá logo tá fazendo 5 anos, né, o Batalá mês que vem, né, Carlos? Início de agosto. O início de agosto. E ele, junto com o Lorenzo, tá organizando umas coisas aí. Aí eu queria que você falasse com ele um pouco do que é que ele acha da estrutura. So Roman, Giba saying that you're nearly 5 years old and you're organizing a celebration together with Lorenzo. So he wants you to have a word with us about what you think about this whole structure thinking.
Thank you. Can everybody hear me? Yeah. Yeah. Welcome. Okay. Yes, I'm very thankful for the support we achieve by Batala Mundo and by all the organizational surroundings that makes it easier, I think, for every single band to kind of survive and you know, get larger and bigger and improve the music and improve the organizational things. I think it's very important for every band to have a background like you, Paolo, like Lucy, like Karin, like Giba, to know that there is somebody to help you in whichever way you are stuck in a situation. Sometimes it's organizationally, sometimes it's musically, but there's always an issue. So it's good to have a structure in the background. It makes you safer, especially as a young band as we are, because as Shiva said, we are celebrating a 5-year anniversary this summer. So for a young band, it is always very important to get the support and to feel that we are part of a bigger family that supports us in everything we do. So we're very thankful for that, of course. Plus, together with Lorenzo, we were talking about having our celebration this summer. And we were choosing to have a local event in Austria, as the situation and the health situation in Europe is very different in each country. So, and the legislation is very different in each country. And we chose to have a local party together with Lorenzo. We had a chatting together. We have been organizing things together now. We are allowed to play gig. We are allowed to rehearse together with up to 100 people. So we are probably very much able to do everything from a legal point of view, but we will also provide a lot of health information to everybody joining from our bands, so that, because the safety is the highest value we want to maintain, of course, the health safety for everybody. All right. Yeah. Nice. Congratulations. Thank you. Obrigado. Fala aí, Paulo. Ele está agradecendo, né, por todo esse suporte assim que ele tem recebido, e também ele fala que para uma banda que está completando 5 anos como a dele, é muito importante que tenha esse grupo, né, do Batala Mundo por trás, dando suporte em qualquer coisa que possa acontecer, né? Porque eles não têm essa experiência, mas quando eles têm esse apoio, faz com que eles consigam fazer mais coisas. Em relação aos 5 anos, ele está organizando algumas coisas com o Lorenzo, e por questões também eles estão vendo qual a legislação, porque tem legislação que restringem as pessoas estarem juntas, tal. Então eles não conseguiram fazer uma coisa para chamar vários países, então eles decidiram fazer alguma coisa localmente, mas eles vão seguir as recomendações sanitárias aí para essa celebração acontecer de forma segura. Paulo, diga. O Christian de Argentina está com uma caneca aí, está tomando o quê? Não sei. The couple, Christian. É o que aí? Chimarrão? Caipirinha? A ver, Cristian, habla, Cristian, no hablas, o le paso a Patricia también, que ahí está. Ah, coño. Habla un poco de qué piensas así de lo que viste, ¿cómo estás? Bien, bien. Hi, everybody. Todo bien. No, una alegría, como siempre, todos los domingos. Es muy productivo y es como llenarse de energía con otros miembros de otra parte del mundo, no solamente con la directiva de Batalá, sino que esto es muy confortante. Les voy a mostrar no sé cómo dicen, adorno, cómo falan adorno. Oye. Está hecho de cerámica
está cocinada. Está todo tallado, la tapa de Batalá desvío. Isso. Bueno. Y la cuestión de estructura, ¿cómo ves? ¿Cómo eso es importante para tu experiencia ahí en Buenos Aires? ¿Cuántos años tienen ya que llevan? Ya 8 años. ¿Y cómo fue cómo ves así la importancia de la estructura de Batala Mundo dando soporte a los grupos? Sí, muy buena, necesaria, y creo que llegó en el momento, hablando con Patricia también, creemos que llegó en el momento justo. Tal vez era un poco lo que necesitaba Batalá en todo el mundo. Batala Mundo necesitaba de eso, y creo que es el momento justo que lo necesitamos porque estamos creciendo mucho y fortalece al grupo. So Christian is from Batala, Buenos Aires, and he's the president over there, and they're 8 years old. So he said that he was talking about to Patricia. Patricia is also from Buenos Aires, which he thinks is the right moment, to have a structure helping the groups because we are growing. So yeah, I think that's it. Giba, com você agora. I wanted to just show something because I think eu queria falar uma coisa que eu acho que está fechando um pouco o que a gente queria fazer nessas últimas 5 semanas, né? O que a gente fez? A gente falou sobre a organização do Batalá, a identidade, a cultura, a filosofia, a biografia, a visão do Giba, os nossos valores. Vocês estão vendo aí essa foto? Tá. Tem a parte das relações, a gente olhou as relações do Giba com o Jerônimo, a gente viu as relações que tem nos encontros mundiais do Batalá, é onde as pessoas se encontram e onde elas se interagem, né? A gente falou sobre os processos que a gente entrevistou Leonel, Bura, Escravos, a gente falou sobre os processos de fabricação das coisas do Batalá, né? As coisas principais, que são figurinos e instrumentos, sem contar também ao processo também dos workshops do Giba, né? E hoje a gente falou sobre essa questão dos recursos, né? A gente colocou físico-financeiros, mas é porque essa é a guarda legal, né? Que tem que ser feita, que tem que existir. Mas você vê que hoje o que a gente falou está aqui embaixo e é o que gera segurança, né? Então, assim, para fechar, e aí só para fazer uma referência, tem essa parte da segurança de ter uma estrutura, os processos, quando as pessoas fazem o que elas têm de melhor, é onde você consegue ter esse link da dedicação. As relações entre as pessoas é o que nos motiva a estar juntos, e a identidade, a história, a cultura é o que a gente se identifica. Então, a gente quis dar um tapa nesses conceitos, nessas 5 semanas. E aí eu queria só como a gente está falando de estrutura, para fechar, eu queria era pegar e conversar, ter uma palavra do Giba, de como isso, o fato de ter essa estrutura do mundo Batalá, te traz segurança para isso que você criou, né? Que você também vê, eu acho que você vê também muito essa história em Salvador, né? De grupos que vêm, que vão, às vezes uma pessoa morre e aí com ela vai todo o conhecimento, não permanece, né? Então, assim, já assim, uma visão mais global de um cara sábio como você, de como você, o que isso significa para você, essa estrutura? Na verdade, o Batalá ele tem evoluído muito, ele cresceu muito e está crescendo muito. Então, começamos por um caminho curto, um caminho de bastante lucidez, porque para você montar um projeto sem estar lúcido, sem estar estruturado é meio complicado, né? Porque senão sai por todos os lados. Tivemos muitos, como temos ainda, né? Muitos problemas de relação, porque nem todo mundo
entende, nem todo mundo percebe qual é o propósito da gente como grupo, qual é o propósito da gente como pessoas, entendeu? É um grupo que é altamente mesclado, né? Misturado. Não é fácil entender muita gente, não é fácil as pessoas entenderem o que os diretores, o que eu transmito para os diretores. Isso tudo é por conta da estrutura, né? Porque quando a gente começa a se estruturar, a gente começa a organizar. E cada vez que a gente organiza, parece que é um problema. Parece que ter alguma coisa organizada não é que seja um problema, mas você sempre encontra pessoas que querem ir, nem sei se é propositalmente, não sei o que é, mas parece que nem todo mundo consegue entender que uma estrutura assim tão organizada, ela não consegue ir além. Então, tem sempre esses atritos, mas acaba que depois, de uma forma ou de outra, elas conseguem entender. Tivemos um problema aí há pouco tempo em Brasília, tivemos um problema há pouco tempo na Áustria, outro lá não sei aonde, mas tudo isso é como entender. Uma criança, quando ela nasce, os pais eles buscam um nome. Depois que essa criança tem um nome que está criada, não pode ser qualquer pessoa, não pode ser de qualquer forma que você vai mudar o nome nem a identidade dessa pessoa. Então, a gente tem esse problema com o Batalá às vezes. As pessoas não entendem. Ou elas querem que seja da forma que elas querem. Entendeu? A gente está muito aberto para muita coisa. A gente senta, a gente conversa. Eu busco cada vez, eu falo com você muito, falo com outras pessoas, falo com a Karine, falo com o Sábio, eu falo com a Lucy. Eu procuro entender o que está acontecendo no mundo. Porque eu não estou sozinho no mundo. Entendeu? Então, assim, para esse projeto estar como está e onde está, precisou de muito tempo. Mas existe um núcleo do Batalá que pensou também, foi como a Lucy, como você, como a Karina, de criar uma estrutura para segurar o mundo Batalá, né? Porque a gente chama de mundo porque são vários países. Então, é o nosso mundo. Entendeu? Então, assim, foi muito bem visto essa forma de criar esse núcleo, né? Essa diretoria, e tentar consolidar, porque não é fácil você, assim, sempre quando chega assim, outubro, novembro, dezembro, eu fico naquela guerra com você, por causa das camisas do Orixalá, com a Karine, por causa das roupas do Batalá, e é uma complicação. Assim, cada vez que eu estou no Brasil, as pessoas não entendem muito, mas elas não sabem. Os brasileiros sabem, né? Mas a relação profissional no Brasil, ela é complicada. E na Bahia, você multiplica por 3. Entendeu? Então, assim, para a gente ter hoje uma equipe, você viu o Gura falando, né? A semana passada. A gente tem uma equipe de pessoas que estão com a gente, entendeu? Porque não trabalham para a gente. A gente não quer esse rótulo. A gente quer que eles entendam que a gente proporciona a eles o que eles fazem de melhor, não é? Porque é uma arte também pegar uma chapa e fazer um instrumento daquela forma. O Gura se aperfeiçoou demais, entendeu? Você vê um instrumento de Gura hoje, ele não deve, se você vê ele sem plotar, ele não deve nada à contemporânea. Já reparou? Entendeu? Então, assim, a gente tem essa função também. A gente não está só tocando. A gente está também trazendo pessoas para dentro da comunidade e pessoas que gostam do que a gente faz. O Gura, me lembro que vocês ficaram lá no encontro em Mutar. Em Mutar? Em Mutar, pô,
Ele estava lá, morando lá dentro com vocês, fazendo as coisas. Eu acho isso bárbaro. Eu acho isso divino, entendeu? Então, essa estrutura, ela cresceu e cresce cada dia mais, mas com essa participação, com pessoas que pensam, porque a gente precisa de pessoas para pensar no geral, entendeu? Então, eu estou muito contente com essa evolução. Karine, eu traduzi tudo até agora, vai aí. Porra! Você tem que traduzir o Giba. Tá. Vai ser a francesa que vai traduzir português para inglês? Vai. Vai você, Paulo. Muito mais fácil. Você tá aí, né? Você tá bom. Próxima semana eu vou beber caipirinha, tá? Tá e bom. Aí, olha. Nós estamos trabalhando, Paulo. Então, so what I was showing, what we've tried to do over the past 5 weeks was to show the resources of Batala, which gives resources in the structure, which gives us the security. We also talked about the processes of like making drums and making the costumes. And we brought the artisans that help us to do that and to have the dedication over that. We also talked about the relationship of Giba with Geronimo on a discography, and also on the importance of the encontros on the relationships between Batala members. And the relationship is what gives us motivation. And also we talked at the beginning about the history of Batala and the culture and the philosophy and the vision, and that's what members makes members identify themselves with Batala. So gluing all this together, I put to Giba what he thinks about what is the importance of the structure for him. And what he said is that we started very low profile with Batala, but then as it was started growing, we had to bring people to help, and we had to resolve some conflicts. He said that if you don't organize things, you can't grow very well, because things go all the way. Imagine one thing go one way and the other thing go another way. So it's not a cohesive growth. But and also we have to resolve some conflicts, because not everybody likes things organized. They think that once things start getting being ruled and having very strict processes, people are afraid that will kill the passion. But he said that this is something is very important. So he's very happy with the structure that we put together as Batala Mundo, because it would be a way for supporting this growth. He's very happy about giving space for people like Gura, which comes in, and Gura he sees the Gura, who is the artisan that makes the instruments. If you see an instrument made by him, it's no less or even better than some professional brands like Contemporânea in Brazil that make instruments. So we have a guy that is making a best in class instruments. So he's very happy that Batala presents itself not as an employer, but as an enabler for people to show their talent and to put their talent into practice. It's very difficult for you to do that. So, Kahim, did I miss anything? I think overall, that's it. No, I think you summarized very well. It's the only thing maybe you didn't say is that, as you said, that sometimes people are upset when you talk about organization and structuring, because they think it's going to be problems, or it's done because there are problems, but it's not. It's just to ease the way it's going to grow and ease the way
we are going to evaluate and move forward into the project. So it's just a natural process of, you know, growing, and you need to be structuring to grow bigger, even if it's not the purpose, it's not the goal, but we are growing, so we have to manage that. And he also said about the Melina mentioned about the siblings, no? So, and he said, like, when you put a child in the world, you give them a name, and then you show them the world, and but once they grow up, it's or he moves to do something else, you can't completely change that identity and name and show him something else. And that's also a struggle. And I think it's a lot of what Lucy says about being guardians, because sometimes Batala is, with all this succession of directors, sometimes people come in with a fresh motive to change things, but sometimes they change, they pass the border of change and start, you know, touching the identity of the group. So as guardians, we have to set the boundaries very clear. Maybe not in a way, me and Lucy, we are very, very different, because sometimes I'm very bureaucratic and she's not, and there's a conflict there, because but I think her point is much more important, because it's about being guardian of the culture of the movement and so on. So I think that sums up. Giba, I think that's a good thing. Like, there needs to be, some people like the bureaucracy thing and some people don't, but it's our family, you know. I think siblings is a very good word. You know, I came to realize after a lot of time that it was about protecting my family and where I come from. You know, it's a very important part of it. Ela falou que esse exemplo que você deu de filho, né, Giba, ele é muito importante, porque uma vez que ela descobriu que ela estava, quando ela começou a proteger o Batalá como se estivesse protegendo a família dela, as coisas ganharam mais sentido. Paulo, acabou de entrar aqui na sala agora a minha de Nova York, Kimberly. Kimberly, hi. Desculpa. Hi, how are you? Hello. Fala com ela aí, Paulo. So we're talking about structure, Kimberly, and happy that you managed to join us. What I want to ask you is how important is you see the Batala Mundo structure as a giving you support to New York, and introduce yourself as well, please. Okay, hello, hi. This is I'm Kimberly Coleman Tavares. I'm in Batala, New York. Thank you, Paulo. Thank you, Giba. Thank you for inviting me. I'm so sorry that I'm late. I think structure is very important, and I actually appreciate the email that Corinne sent out, you know, inquiring about, you know, our legal structure and everything else, because I think it's very important moving forward that we do have a solid structure and that things are intact legally, so that, you know, there won't be any problems, you know, in the future. And so since I'm new, this year was my first time coming, you know, going to Brazil and meeting you in person. You know, the support I got in Brazil was amazing. You know, of course, you know, we want to know more about how, you know, we can be supported and how we should be interacting with everyone. But I think structure is a good idea. Ela falou que o nome dela é Kimberly, ela é do Batalá de Nova York, e aí eu perguntei para ela, né, qual é a importância da estrutura do Batala Mundo para dar suporte para o Batalá, né? No caso do Batalá Nova York, ela falou que ela é muito importante, a estrutura é muito importante. Esse ano foi o primeiro ano que ela teve no Brasil, e que ela foi surpreendida com a quantidade de apoio que ela teve
né, na separação dos instrumentos e que isso ajudou muito, e aí por isso também ela é bem agradecida, né, ao Giba, a Karine, né, a Lúcia por todo esse esforço aí. Thanks, Kimberly. Então, eu acho que a gente está encerrando aqui, já deu 2 horas. É um tópico que eu estou até impressionado que todo mundo ficou acordado, né? Porque burocracia às vezes não é. Mas assim, eu estou muito orgulhoso de vocês. Vocês fizeram um ótimo trabalho de estar aí ligados e lembre-se que a semente foi semeada, né? A semente do guardião aí no coração de vocês. Então, espalhe isso daí. Não deixe depender só de mim, do Giba, da Karine, da Lucy. Gente, semana que vem vamos ter novidade. Não vou falar agora, mas estamos preparando uma coisa bem boa para todo mundo aí, viu? So Giba is saying that next week we have a surprise for you. A surprise. So and I say that I'm very proud of you. You've done a great job. I'm very surprised that nobody's sleeping because bureaucracy. Talking about bureaucracy can be very boring, but subject. But yeah, it's good. So thank you. You can open up your mics and say goodbye. Have a good Sunday. Thank you, Lucy. Safe. Hi, Bella. People, ciao, ciao. Hi, Bella, Bella. Bye. Beijo, fique com Deus. Oi, galera. Fique em casa. Ciao. Tchau. Valeu, Ciao a tutti, ciao. Valeu, Lorenzo. Depois. Tchau, gente. Tchau. Pato, beijo, Nos saudade. hablamos semana. Ok, thank you. Luego no te respondí. Bye, Joe. Bye, Araceli. Bye. Hi. Agora a gente vai 4 da tarde. Giba, Tutuca, Tchau, Bia, tchau. Jana, Tchau, beijo Lucy. todo mundo. Obrigado, tchau. Cristina. Valeu. Ciao, Roman. Ciao. Ciao, Lisa. Lucy. See you, Paulo. Karim. Thank you, Lucy. Karim, abrazo, boluda. Boluda. Peraí, boludo que era? Arabella, um beijo. Karim. Anda, watch a boludo. Nina, Jana, beijo. Dana, bye bye, Dana. Bom domingo. Bom domingo. Deus. Tchau, gente. Beijo a todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Pato. Bye, Chao, Dana. hola Marcia, ¿cómo te va? Hola, hermosa. Obrigado, Paulo. Extraño. Obrigado Obrigado a muito. você, Roman. Bye bye. Tchau. Tchau, Melina. Tchau, Patrícia. See you, Dana. Bye-bye. Bye, bye, Dana. Beijo, beijo. Araceli, Deus, vamos a Araceli. vernos, ¿no? Sí, vale. Hasta luego.